Então nós vamos falar aqui de um tema que é fome emocional. Exatamente. Que a pessoa já pensa assim, oh, meus ricos chocolates. Eu já estou a começar a ficar emocionada. Estás a ficar emocionada. Então o que é isto, a Beber fome água. emocional? Então, vamos perceber o que é a fome, Ok. para começar. Então, o que é a fome? É uma necessidade, não é? Fisiológica que vamos tendo ao longo do dia, não é? E, portanto, temos que ir satisfazendo essa necessidade. Portanto, a fome vai surgindo de forma gradual. Por norma, nós sentimos fome quando estamos algumas horas sem comer, 3 ou mais, não é? Menos não. Menos. Menos só comeste uma cenourinha. Então, menos já sabemos que não é fome, mas sim emoção. Vai ser uma fome, Vai ser uma fome. mas é uma fome diferente, é uma uma fome falsa. emocional. É uma fome falsa. Está bem, pronto. Tá? E por norma, quando nós sentimos fome, que é isto que é importante, qualquer alimento nos vai saciar. Pode ser uma peça de fruta, pode ser uns frutos secos, pode ser um pãozinho. Qualquer alimento vai acabar por nos saciar. Na fome emocional, isso não acontece. Portanto, a fome emocional, por norma, surge assim de uma forma mais rápida, tá? E por norma leva-nos sempre a ingerir alimentos calóricos, tá? Alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos em gordura, alimentos processados. Portanto, na fome emocional, nós não vamos ficar saciados com uma peça de fruta. Tá? Portanto, por norma o que se procura são os bolos, são as comidas processadas, as pizzas, os hambúrgueres, os fritos. Que dor. Não chores, não chores já, não chores já. Eu estou calada. Então a pessoa distingue isso pelo nível de saciedade? Como é que se pode distinguir um tipo de fome da outra? Sim, no fundo é isso. Portanto, quando, imagine, almoçou, tá? Acaba de almoçar, passado meia hora, vai comer um bolo. Aquele bolo que comeu não é por fome. É por gula. Não é por fome física, é por fome emocional. Mas porque a pessoa não está bem Emocionalmente? Exatamente. Exatamente, sim. Sim. Existem diversos fatores para a pessoa não estar bem, não é? Pode ter tido uma discussão no trabalho, pode ter tido um problema familiar, a própria pandemia também leva muitas vezes a estes estados de stress, de ansiedade, muitas das vezes, não é? Ficamos ansiosos, não sabemos o que é que vai acontecer e acabamos por nos refugiar um bocadinho na comida. E isto é para todas as pessoas, não é só para quem tem um bocadinho mais de peso, quem tem um bocadinho menos, acaba por atingir todos. Sim, atinge toda a gente, sim. Mas há casos que a pessoa, até quando não está bem emocionalmente, até dá para não comer nada. Também Sim. há esses casos. Sim. Sim, também há esses casos, exatamente. E qual é que é a relação que existe aqui entre a fome emocional e os distúrbios alimentares? Não existe propriamente uma ligação entre elas. Portanto, a fome emocional acaba por acontecer um bocadinho com toda a gente. Agora, claro que a fome emocional muitas vezes leva-nos à compulsão, não é? Porque muitas vezes vai um alimento atrás do outro, tá? Não quer dizer que na fome emocional que acabe por comer um bolo e pare por ali. Pode continuar, tá? Portanto, pode comer um bolo, pode ir buscar mais qualquer coisa e continuar por aí fora. Isto também vem muito dos hábitos que se vê em casa, de como que se cresceu, se calhar os pais usarem a comida para recompensar os filhos de alguma forma? Poderá estar relacionado. Portanto, no fundo, aquilo que nós conhecemos e a nossa sociedade funciona assim um bocadinho, quando nós temos algum problema, muitas vezes refugiamos-nos na comida, não é? E claro que isto acaba por ser um comportamento que se vai andando de ano em ano, não é? Vai passando de ano para ano, de geração para geração, e ainda hoje se mantém este tipo de comportamentos. Portanto, é normal que os filhos, vendo os pais a ter estes comportamentos, acabem por também os repetir. Okay. Mas uma pessoa depois, estávamos a falar do almoço, uma pessoa depois de almoçar, uma hora depois de ter esse desejo, não é fome. Não é É fome. um desejo. É uma fome emocional. Mas como controlar? Existem algumas formas que nos podem ajudar a controlar. Sim.
Tá? Isso tem a ver com aquilo que se come também na Pois, se calhar. refeição? É porque se a pessoa almoça, a pessoa fica bem. Sim. Porque é que passado um tempo já tem uma vontade de comer qualquer coisa. Porque é a parte emocional que não está bem. A parte emocional não está bem. A pessoa pode ter almoçado ou feito uma refeição completa, uma sopa, um prato completo, uma peça de fruta, e mesmo assim depois, passado algum tempo, meia hora, uma hora, eu dei o exemplo de uma hora, mas pode ser até um intervalo mais pequenino, Sim. vai ingerir um alimento que lhe dá conforto, porque no fundo os alimentos mais calóricos, os doces, os fritos, aqueles alimentos mais gordurosos para uns, é aquilo que lhes dá conforto, não é aquela refeição que fez completa. E, portanto, as pessoas procuram um conforto quando estão angustiadas, quando estão estressadas, quando estão tristes porque tiveram uma notícia que não foi tão positiva, acabam por se refugiar ali. É aquilo que lhes vai dar conforto. E nós estávamos há bocado a falar disto do confinamento, Sim. que muita gente também acabou por ir por esse lado, para tentar combater as emoções com a parte da comida. Exatamente, sim, exatamente. Agora na pandemia também foi visível esta fome emocional, porque lá está, derivado ao confinamento, ao facto das pessoas não saberem o que é que ia acontecer, a este incerto todo que se gerou à volta da Covid, não é? As pessoas acabaram por se refugiar um bocadinho na comida, nos doces, nos... E os casos que têm vindo agora destas alturas, tanto do primeiro como do segundo confinamento, o que é que as pessoas acabam por partilhar e dizer? Acabam por partilhar isso mesmo, que durante o confinamento foram fazendo muitos bolos que se calhar antigamente não faziam, mas como tinham tempo estavam em casa e este stress todo acabava por levá-las a ir para a cozinha, estavam ali entretidas, distraídas, iam fazendo os bolos e claro, tendo o bolo em casa vai-se acabando por comer. Senão estraga-se. E acabaram por depois procurar a doutora, porquê? Porque se aperceberam que já estavam a descambar imensamente. Exatamente, começaram a ver que ao final de algumas semanas o peso começou a aumentar, começaram a perceber que não estavam a gostar do peso que estavam a ganhar, do rumo que estavam a levar e acabaram por me procurar nesse sentido. É que com o confinamento tu estás em casa e usas pijama. O pijama já é Pijama- largo. o pijama vai alargando. Agora, quando temos de voltar à realidade, a ganga não alarga tão facilmente. Exatamente, era isso que eu ia não dizer. é? O Tem problema é muito a quando ver. se veste as calças de ganga. E depois não vão assim tão bem. Não vai haver outro confinamento. Esperemos que não. Pronto, mas ficar em casa muitos dias, use roupa normal. Então Exato. E é possível mudar então, nesta altura de confinamento, em que a doutora foi acompanhando as pessoas, é possível mudar estes hábitos? A pessoa estava habituada a estar em casa a fazer bolos e mesmo no mesmo sítio, ok, vamos fechar os bolos, vamos comer mais saudável, vamos talvez evitar certas coisas. Como é que foi esse acompanhamento? É, no fundo, acabar por lhes dar soluções, arranjar estratégias que umas funcionam melhores para umas pessoas, outras funcionam melhores com outras, mas ajudá-las nesse sentido. Por exemplo, nós temos que pensar muitas das vezes, lá está, eu tenho que pensar se o que eu tenho é fome ou se é fome emocional. Então, tenho que perguntar para mim mesma, há quanto tempo é que eu fiz a minha última refeição? Foi há 3 horas ou mais? Foi há meia hora atrás? Ok. Porquê é que eu quero comer? O que é que me leva a querer comer agora? Não é? E depois de nós percebermos estas respostas, no fundo nós vamos conseguir perceber se o que estamos a sentir é uma fome física, fisiológica ou emocional. Tá? E que se é uma fome emocional, muitas das vezes é o que eu digo, em vez de irem para a alimentação, em vez de se refugiarem na alimentação, tentarem abstrair-se disso e arranjar outras estratégias. Portanto, sair de casa e dar uma caminhada, ir passear o cão, ir ler um livro que até esteja a gostar, ver uma série que goste também. Portanto, arranjar ali qualquer coisa que acabe por tirar o nosso pensamento dos alimentos, da comida, e tentar canalizar o nosso pensamento para outra coisa que não tem a ver com a comida, mas que no fundo também nos vai deixar satisfeitos, relaxados, de bem connosco. E um truque é não comprar as coisas que fazem mal? Exatamente. Outro truque é não comprar as coisas que fazem mal, é acabar por não ter em casa
muitas coisas que façam mal, e nós facilmente conseguimos evitar ter em casa muitas bolachas açucaradas, evitar comprar os bolos de pastelaria, não é? A pastelaria Sim. refinada, e portanto assim também conseguimos no fundo acabar por fugir um bocadinho destes alimentos. Se tiver mais fruta em casa, mais legumes. E como é que, por exemplo, alguém que está em casa, mas obviamente vive com outras pessoas e outras pessoas não querem seguir uma vida mais saudável, como é que se faz ali? Porque se calhar a pessoa, imaginemos uma esposa ou uma mãe, tem que cozinhar para a família toda, mas ela não quer comer daquilo. Como é que se faz aqui esta orientação para se balançar um bocado? Em termos desse balanceamento, eu tento sempre com que eles se adaptem uns aos outros, que é a forma mais fácil, não é? Para a pessoa não ter que fazer uma refeição completamente à parte, tentar, no fundo, acabar por arranjar uma forma de, no fundo, irem uns ao encontro dos outros, que é a forma mais fácil. Claro que quando falamos, por exemplo, nas bolachas, não é? Eu tenho muitas senhoras que têm filhos, e os filhos, como é óbvio, gostam de comer bolachas e estão no direito deles de o fazer. E nesse sentido é preciso ter, lá está, força de vontade para ter as coisas em casa e acabar por não ir buscar. E como é que se ajuda, por exemplo, estávamos a falar aqui dos adultos, os adultos arranjam mecanismos para não ir para a fome emocional, mas como é que se ajuda então as crianças que se calhar não percebem tão bem, não têm esse autoconhecimento para saberem gerir? Como é que os pais ou os educadores podem ajudar as crianças? Eu acho que as crianças acabam por ser muito acessíveis. Eu já acompanho também algumas crianças em consulta e eles acabam por ser muito compreensivos quando sou eu a falar com eles e a explicar-lhes que aquele produto não é o mais adequado, que lhes faz mal. Eles acabam por ser muito compreensivos e mudarem muito facilmente os seus hábitos alimentares. As crianças comportam-se melhor que os adultos. Sim, Não, porque é verdade, porque os adultos, é meu, eu faço o que eu quiser, certo? Sim. As crianças não, eles têm de pedir autorização, não chegam e vão comer, precisam de ajuda, então é diferente, é mais fácil de gerir e controlar. Sim, e às vezes é mais fácil quando é alguém de fora, que eles não conhecem, não é? Uma coisa é a mãe ou o pai dizerem que eles não podem comer aquele alimento, e outra coisa é alguém que vem de fora e que lhes explica que aquilo realmente não é bom para eles, não é bom para a saúde deles, e que deverá ser trocado por outro alimento que ele até goste também. Sim. E tornar talvez a alimentação uma coisa divertida, mas saudável. Exatamente. E como é que é acompanhar online? Porque com a pandemia também já tinha começado neste projeto mais online. É fácil ter esta ligação com a pessoa online, de ir partilhando? É muito fácil e acaba por ser uma ligação mais próxima. Porque quando nós fazemos consulta presencial, nós vamos ao consultório, damos as consultas, esclarecemos as dúvidas e termina ali o nosso acompanhamento até à sessão seguinte, não é? No online, as pessoas, os meus pacientes têm sempre o meu WhatsApp e, portanto, pelo WhatsApp nós vamos estando sempre em contacto. Qualquer dúvida que elas tenham, qualquer questão que às vezes lhes surja, vão ao hipermercado, veem um produto, não sabem se poderão fazer ou não, se é adequado ou não. Estamos sempre a trocar mensagens, fotos, estamos sempre em contacto umas com as outras, no fundo. E acabam por ser as mulheres que procuram mais? Sim. Porquê? Não sei, se calhar as mulheres também são mais preocupadas com a saúde, com a imagem, com o excesso de peso, e os homens, se calhar, são um bocadinho mais despreocupados. Se bem que agora também vão começando a aparecer homens que se preocupam e já vou tendo também alguns homens em consulta, mas a maior parte são senhoras.